Olá, meus amigos, voltando aqui com o nosso curso de leis penais. Hoje eu vou dar início, né? Provavelmente teremos aí 2 ou 3 blocos da Lei 12.850 de 2013, que trata de organização criminosa. Lei de extrema importância para o concurso de vocês, principalmente para as carreiras policiais, cai muito em concurso público. E, como é de praxe, eu vou aqui passar para vocês o meu Instagram, o Facebook, e na sequência eu já vou mostrar os artigos, né, através de uma pesquisa que eu fiz através de várias questões, não somente essas que eu vou estar abordando aqui, quais são os artigos que mais vêm caindo em concurso público, ok? Então vamos aqui, vamos lá, vamos avançando, vamos aqui na tela, convidar vocês para adicionar o professor lá no Instagram, prof_Herculano, e lá no Facebook e no YouTube também, só jogar lá, professor Alexandre Herculano, será um prazer ter vocês lá com a gente, tá? Pessoal, a lei, né, que a gente vai estudar hoje é essa aqui, 12.850 de 2013, organização criminosa. É claro que, voltando aqui para mim, antes desta lei, nós tínhamos a lei 9434. Essa lei revogou a antiga lei. Então, a pesquisa de questões, né, que eu fiz, vai ali de torno de 2010 para cá, mas é claro que muitas dessas questões, ela, na verdade, tem um assunto parecido, mas, na verdade, essa lei foi revogada, tá ok? Então, vamos aqui, ó, vamos mostrar aqui para vocês os tópicos mais cobrados dentro da parte de organização criminosa. Então, você tem lá, ó, da Lei 12.850, tá? Apesar da pesquisa ter sido feita anterior a 2013, você vai ficar atento à Lei 12.850, esquece a outra foi revogada. Então, você tem lá o artigo 4º, né? É campeão, voltando aqui para mim, tanto o artigo 4º quanto o artigo 1º são os que mais caem em concurso público. Impressionante. Ah, professor, então só vou estudar esse. Não, né? Porque vai que cai um artigo, por exemplo, um daqueles crimes, né, contra o levantamento de provas e investigação, artigo 18, 19, 20 e 21, que são crimes que muitos não estão acostumados, que muitos acham que o crime só está no artigo 2º. A gente vai falar aqui do artigo 2º, que é o crime de organização criminosa propriamente dito. Mas o artigo 18, 19, 20 e 21 também traz aí alguns crimes que estão ligados aos crimes contra a questão de levantamento de prova e de investigação, ou seja, crimes que ocorrem neste momento. Por quê? O artigo 3º, ele traz quais são os meios de levantamento de prova. E um deles é a chamada colaboração premiada. E essa colaboração premiada está no artigo 4º, é o que mais cai, não só os procedimentos, né? O tratamento dado, ainda mais agora com o pacote anticrimes, que temos novidades, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês têm que ficar atento a esses detalhes, a esses mínimos detalhes, todos esses detalhes de forma específica, porque eu vou abordar tudo aqui de forma bem detalhada, tá ok? Então, não esqueçam disso. E o artigo 1º, na verdade, ele traz o conceito de organização criminosa. E eu vou deixar para falar isso junto com uma tabela que eu separei aqui para vocês. Por exemplo, qual a quantidade de agentes quantidade mínima para constituir, por exemplo, uma associação criminosa. A gente vai ver que são 3. Uma organização criminosa, vamos ver que são 4. Uma associação para o tráfico, vamos ver que são 2. Então, existe outras diferenças. E o conceito, ele não foge disso, né? De organização criminosa. Organização criminosa, na verdade, você tem que ter no mínimo 4 agentes. Você tem que ter uma estrutura ordenada daquela organização. Tem que ter hierarquia, ok? Tem que ter divisão de tarefas, prática de quaisquer crime para obter vantagens, né? Econômicas ou não. Então, aí sim nós teremos uma organização criminosa e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui na tela, ó, o artigo 4º cai muito, que trata de delação premiada, né? Alguns chamam de colaboração premiada, delação premiada, tá? Porque, na verdade, pessoal, voltando aqui para mim, a colaboração, se você for pegar a doutrina, você vai ver que a colaboração premiada, ela, na verdade, ela é o geral, né? Ou seja, quando você fala de delação, você está saindo, né? Delação e colaboração, você está saindo do específico para o geral. Colaboração é o geral, porque a colaboração ela vai muito mais do que uma delação, né? Então, porque existem outros meios de colaborar, né? E entre esses meios é a delação. Por isso que alguns tratam como sinônimo, mas se você for pegar a doutrina, você vai que separa. Diz que a delação premiada, delatar, né? O crime, está dentro de colaboração, né? Como se fosse uma forma de colaborar, tá bom? Por isso que aqui, na verdade, a lei ela traz de uma forma ampla.
Ok? Então vamos aqui na tela. Então você tem um artigo primeiro que traz o conceito. Você tem aqui, ó, o artigo 2º que traz o crime propriamente dito, a gente vai falar, tá? Infiltração de agente, vamos falar. Então tem muita coisa para a gente ver, ó, o artigo 10º, artigo 8º. Então até aqui, ó, você vê que cai bastante em prova, né? Agora, existem alguns artigos mais específicos, né, que caem mais ainda, que são esses 4 aqui. Então, esses 4 artigos aqui tem que estar no sangue de vocês, tá? Não pode faltar nos estudos, tem que estudar tudo, professor. Tem, mas esses 4 aqui, tanto o 4º, o 1º, o 2º e o 10º, são artigos que caem bastante e vocês têm que estudar isso de uma forma bem detalhada, de uma forma bem específica, para pegar todas aquelas questões que podem vir, né? Existem outros artigos que caem e tal, como, por exemplo, aqui eu não citei o artigo 6º, né? Voltando aqui para mim. Eu não citei o artigo 6º, mas, por exemplo, o artigo 6º ele trata do termo de colaboração premiada. Então, fica subentendido que tudo que é de colaboração premiada estaria inserido aqui nesse artigo 4º, tá? Quando eu falo artigo 4º, eu estou falando tudo de colaboração premiada, né? Todos os procedimentos, todos os detalhes. Não é que ele não cai, mas está dentro desse pacote aqui dos 30%. Tá? E a gente vai detalhar, essa tabela é mais para ajudar vocês nos estudos, a gente vai começar a detalhar agora ponto a ponto. Vamos lá então, vamos aqui na tela, vamos avançando. Então, lembrando do pacote anticrime, isso aqui é importante também para vocês, então aqui ó, em 2019, né, ano passado, tivemos aí o chamado pacote anticrime, falei lá na lei de drogas também, ó, lei 13.964, trouxe várias atualizações. Tá, ok? Então, a Lei 12.850 teve várias mudanças. Quais foram as mudanças, né? Primeiro, foram inserções de artigos. Então, ali no artigo 3º, né, que traz os meios de provas e de investigação, você tem lá ó, o 3A, o 3B, C. Aí depois você tem lá o 10A, B, C e D. E já as alterações, tivemos alterações lá no artigo 2º, que trata do crime, da colaboração, o 5º, o 7º e o 11º. Então, existem muitas novidades que as bancas poderão cobrar, pessoal. Tá vendo aqui, ó, muitas novidades que as bancas poderão cobrar nos próximos concursos. E vão cobrar, não tenho dúvidas. Tá ok? Vamos seguindo, então. Então, conforme eu falei para vocês, uma das formas da gente aprender, né, o conceito, né, de organização criminosa é você saber que essa diferença. Então, a parte de organização criminosa aqui está lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º, no seu parágrafo 1º, vai trazer, né? Considera-se organização criminosa, associação de 4 pessoas ou mais. Aí vai falar, ó, estrutura ordenada, divisão de tarefas, né? Mesmo que essa divisão seja informalmente, tá bom? Isso tudo vai estar escrito, a gente vai ver o artigo. Tá? Para a prática de crime, lá as infrações, ó, superiores a 4 anos, ou que tem o quê? Um caráter transnacional. A gente vai falar sobre isso. Mas, em princípio, né, ou melhor, a princípio, vocês têm que saber essa diferença aqui. Você, ó, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Então, associação criminosa, associarem criminosamente, no mínimo, 3 pessoas. Aqui na organização criminosa, associarem, né, ou seja, associação criminosa, no mínimo de 4 pessoas, está lá no parágrafo 1º. Do artigo 1º. E a associação para o tráfico está lá no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Está lá, associarem criminosamente no mínimo duas, né, ou mais pessoas, com o intuito de praticar o quê? Os crimes lá do artigo 33, caput, parágrafo 1º e o artigo 34. Aí sim. Ou seja, aqui a ideia é o quê? Praticar o tráfico de drogas, né? Seja através da produção, do maquinário, ou até mesmo do tipo penal, mesmo do artigo 33. Já aqui é praticar infrações penais superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Praticar crimes independente da pena. Ou seja, pessoal, voltando aqui para mim, se o crime ele tem um caráter transnacional, aplica-se organização criminosa? Sim. Ou se um crime, né, dentro do país mesmo,
ele vai ter tem a pena superior a 4 anos, seja de detenção, seja de reclusão. Eu já chamo a atenção de vocês que é uma tendência da banca colocar aqui pena de reclusão superior, tá? Então, pode detenção? Pode, porque ali fala somente pena superior a 4 anos. Não esqueçam disso. Olha aqui, ó, organização estruturalmente ordenada, né? Tem que ter divisão de tarefa, o fim de agir direta ou indiretamente, qualquer vantagem, pessoal. Por isso que eu falei, seja econômica ou não. A gente está falando de qualquer vantagem. Qualquer vantagem, ok? Não esqueçam disso. Não exige divisão de tarefas, exige um especial fim de agir, que é cometer crimes, independente do crime. Mas aqui é cometer crime. Tanto é, pessoal, pode ser qualquer crime, tá? A associação criminosa pode ser qualquer crime, se associar para praticar um crime. Tanto é que se cometer qualquer crime que seja hediondo, você vai ter até aquela questão da delação, né? Redução da pena de 1/3 para os que tiverem associado, né, lá na organização, nessa associação criminosa, os associados, qualquer deles que vier a fazer a delação, pode ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Tá bom? Não esqueça disso. Depois a gente vai falar. Quando eu chegar na delação premiada aqui, eu vou, de uma certa forma, mostrar para vocês quais são as outras delações premiadas, ou melhor, colaboração. Porque muitos falam de delação, outros, a organização criminosa fala de colaboração, que é, na verdade, num sentido mais amplo do que a delação, tá? Então, não esqueçam disso. Aqui é cometer crimes e aqui é cometer com o intuito de obter vantagem. Aqui na tela, você vai ver o seguinte, ó. Essa divisão de tarefas aqui, ela é importante, né? E principalmente dessa hierarquização que existe, né? Ou seja, uma estrutura ordenada, tem uma hierarquia. Se tem uma hierarquia, pessoal, o que nós podemos deduzir aqui que a gente vai ver daqui a pouco? Que aqui, nesse caso, existe o quê? Um comando, né? Então, se tem hierarquia na organização criminosa, vai ter um comando, um líder, né? E é justamente aqui que você tem que tomar cuidado, porque lá, né, no crime de organização criminosa, que está lá no artigo 2º, a gente vai falar já sobre isso. Mas se você for ver lá, quem financia, ó, financiar, vou botar até aqui na ordem certa, que é o CPF, tá? CPF, o que é isso? Constituir, promover, financiar ou integrar. CPF, tá? O I aqui, ó, CPF, né? Não tem um CPF, mas tu fala CPF. Constituir, promover, financiar ou integrar. Ou seja, uma organização criminosa vai ver que tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos, tá? Pena de reclusão de 3 a 8 anos. A gente vai ler esse artigo aqui, tá, pessoal? Só estou querendo mostrar um negócio para vocês. E aqui, você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Voltando aqui para mim. Porque aqui existe um comando. E esse comando dessa organização criminosa, ele vai ter sempre o quê? Uma pena agravada. Então, para o comandante, ou seja, para o comando da organização criminosa, vai ter a pena agravada. Aí, se tem emprego de arma de fogo, né, também vai ter o quê? Uma pena aumentada da metade. Se, por exemplo, em outras situações, a gente vai ver aqui, mas entre elas que envolva criança, adolescente, funcionário público, pode ter o quê? Uma pena aumentada de 1/6 a 2/3. Então, existe aumentos majorantes no artigo 2º, e você vai ter que frisar. Tanto na lei de drogas, quanto em qualquer outra lei, você sempre vai ter uma revisão final aqui. Lá nos nossos últimos minutos da lei, eu sempre trago um quadro, vou trazer um quadro comparativo de majorante, de diminuição de pena, de agravamento, de o que é crime de menor potencial ofensivo. Então, são vários detalhes que, às vezes, você vai carregar para a sua prova, aquela tabelinha, né? Não lá para a prova, né? Carregar, que eu digo, é você ler e ir para a prova, não é carregar para a prova. E você não vai deixar de acertar, né? Ou seja, você vai acertar aquelas questões, porque o aumento de pena, ele confunde muito. Né? Por exemplo, às vezes eu ponho no simulado aqui que a arma de fogo na organização criminosa aumenta a pena de 1/6 a 2/3, e todo mundo marca certo, porque já leu em algum momento, mas não, aumenta da metade. Então tem que tomar cuidado, isso aí é uma coisa que tem que estar na cabeça de vocês, tá? Não só dessa lei, mas de todas. As majorantes, diminuição e agravamento, que as bancas às vezes só tem agravamento a lei.
aí a banca fala que é aumento da pena. Aí está errado também. Não esqueçam disso. Então, a gente vai mostrando esse quadro aqui para vocês, mas agora a gente vai começar a trabalhar mais todos esses tópicos aqui de forma bem detalhada mesmo. Então, vamos aqui, vamos avançando. Vamos lá. Então, olha lá, né? A parte de organização criminosa. Parágrafo 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, infrações penais, correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Considera-se organização criminosa a associação, olha aqui, ó, de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagens de qualquer natureza. Então aqui não precisa ser necessariamente o financeiro, né, aquela econômica, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, lembrando que eu não falei de reclusão e nem detenção, ou que sejam de caráter o quê? Transnacional, né? Que o delito ele seja praticado, né, com esse caráter de transnacional, seja um crime internacional, vamos dizer assim. Tranquilo? Vamos avançando, ó. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. As organizações terroristas também se aplica, entendida como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo, legalmente definido em lei. Então, pessoal, muitas informações importantes, né, conforme a gente já destacou. Vamos começar a fazer algumas questões. Vamos lá. Ó, a questão que caiu aí em 2018, ó, questão para delegado de polícia. Constitui requisito para tipificação do crime de organização criminosa. Requisito para tipificação do crime de organização criminosa. Letra A. A prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 5 anos? Não, né, pessoal? Falamos o quê? 4 anos. Atuação em estrutura organizacional voltada à obtenção de vantagem. Olha aqui, ó, pessoal. Olha como que as bancas gostam, né? Se você não estuda, você acaba escorregando. Ó, vantagem exclusivamente econômica. Errado, né? Então, você está vendo aqui do lado. Então, ó, é o quê? Quaisquer vantagem. Cuidado que as bancas, isso aqui sempre vem assim, tá? Ele diz que exclusivamente o aluno, sei lá, não lê, não prestou atenção, passa batido e erra uma questão de bobeira. Vamos aqui na tela, ó. A divisão de tarefas entre grupos, mesmo que informalmente, aí sim. Então, gabarito é letra C. Agora, a prática de crimes antecedentes exclusivamente transnacionais, não. Ou transnacionais, né? Então, esse exclusivamente está errado. A estruturação formal de grupos constituído por 3 ou mais, não. 4 ou mais, ok? 3 ou mais vai cair lá, né, na questão do artigo 288, né, do Código Penal. Associação criminosa. Seguindo, mais uma questão. Determinada conduta configurará organização criminosa somente se. Letra A. O objetivo exclusivo dos agentes for de obter vantagens de natureza, olha aí, ó, patrimonial. Olha como que as bancas trocam. Aqui já está o inverso. Não, pode ser econômica, patrimonial, ou seja, quaisquer vantagem. Então, cuidado com isso aí, quaisquer vantagens. Olha lá, vamos lá, seguindo. Associação for ordenada para a prática de infração, ainda que inexista. Não, tem que existir a divisão de tarefa. Então, esse inexista aqui está errado. C. Os agentes cometerem infrações sujeitas à pena de reclusão. Olha o que eu falei para vocês. Reclusão? Não, né? Está errado. Pode ser reclusão ou o quê? Detenção. Então, nesse caso aí, mas só que tem que ser superior a 4 anos. D. Houver escalonamento hierárquico entre os agentes. Perfeitamente. Hierarquia. Letra D. Aqui associado mínimo 3, não, mínimo 4. Letra D. Vamos lá. Próxima questão, uma questão que caiu aí para juiz federal substituto, lá do TRF 5ª Região. Vamos analisar aí, Banca CESP. No que concerne à Lei 12.850,
que trata de ações praticadas por organizações criminosas, julgue os itens. Segundo a lei, que trata de organização criminosa, a caracterização de grupo criminoso organizado envolve a obtenção direta ou indireta de vantagens indevidas mediante perpetração de contravenções penais. Não, né, pessoal? Então, a gente está falando o quê? De crimes, né? Punidos acima de 4 anos ou transnacional. Em um momento eu falei essa questão de contravenções. Então, o item está o quê? Errado. Vamos lá, seguindo. Julga os itens aí, outra questão aí da Banca CESP, TJ de Sergipe. Vamos lá, vamos julgar aqui. A lei conceitua organização criminosa como sendo associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Beleza. Com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens de natureza, olha aí, ó, econômico-financeira, mediante prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro. Aqui, ó, pessoal, o erro, ó. Econômico-financeira? Não, quaisquer vantagens. Então, item errado, né? Tá lá no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º. Vamos seguindo. Mais uma aí, ó. Auditor Federal de Controle Externo, lá do TCU. Em relação ao disposto, né, da Lei 12.850, de que trata crime organizado, julga o item a seguir. Nos termos desta lei, organização criminosa é a associação de, no mínimo, 4 pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com estabilidade e permanência. A ausência de estabilidade ou de permanência caracteriza o concurso eventual de agente dotado de natureza passageira. Aí, daqui em diante, entra uma decisão do STJ. Então, pessoal, voltando aqui para mim, a questão está certa. E boa questão, ó. Ele diz o seguinte, nos termos da lei, né, organização criminosa associação, no mínimo 4 pessoas, sim. Agora, tem que ter o quê? Estabilidade e permanência. Se não estiver... Se não tiver, né, estabilidade e permanência, então eu vou sair da organização criminosa, segundo o STJ, e vou caracterizar o quê? Concurso de agente. Aqui, a ausência de estabilidade e permanência caracteriza concurso eventual de agente dotada de natureza passageira. Então, isso aqui é um posicionamento do STJ. Item está correto. Boa questão. Vamos aqui na tela. Item está correto. Vamos lá, vamos seguindo. Outra aí, adaptada da Banca Vunesp, aí, delegado de polícia lá do Ceará. Sobre a lei de organizações criminosas, julgue os itens. Pode ter por objeto, né, a investigação de qualquer crime, desde que é apenado com reclusão errado, né? Tem que ser apenado o quê? Qualquer reclusão ou detenção, desde que seja superior a 4 anos. Então, o item aqui erra de novo. Então, muitas questões para a gente reforçar cada vez mais, tá? Vamos seguindo. Mais uma questão aí, ó. Essa aqui é de 2009, bem recente. Vamos lá. De acordo com a Lei 12.850, considera-se organização criminosa. Essa aqui, na verdade, é para fechar o caixão, né? Para não falar mais disso. Brincadeiras à parte, mas não dá para errar isso aqui mais não, hein, pessoal? Quem errava, pelo amor de Deus, não vai errar mais isso não. Então, vamos lá. Associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Perfeitamente, pessoal. Já é a letra A, tá? As demais, vamos ver aqui, ó, bem fácil, ó, você nem, ó, já corta aqui, ó, associação de 3 já está errada. Aqui 4 sim, mas vamos ver o que ele fala. Que ele erra aqui, ó, superior a 8 anos está errado. Aqui já está errado de qualquer forma, a pena também. Associação de pessoas, não fala a quantidade, já está errado. Então, bem fácil, né? Para onde foi essa questão mesmo? Para a Guarda Civil lá, mas serve para a gente de Petrolina, serve para a gente revisar. Mas tem gente que erra isso aí, hein? Impressionante. Não estuda, né? Vamos lá. Então, seguindo aqui, voltando para mim, vamos para o CPF. CPF, crime punido
É o único crime de associação dentro da lei de organização criminosa? É o único crime? Não é. Eu falei para vocês que existem crimes de levantamento de prova contra levantamento de prova e investigação, que estão lá no artigo 19, 20 e 21, e começou a cair em concurso público. Antigamente nem se falava nesses artigos, né? Então começou a cair, só caía mais esse aqui, o tal do CPF, né? Então vamos ver aqui, ó. Já adiantei para vocês, mas vamos reforçar mais ainda, ó. Constituir, né? Promover, financiar e integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos, pena máxima, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Sim, porque a pessoa tem uma organização criminosa para a prática de crimes. Então, vai responder pela organização e mais o crime cometido, tá? Então, pessoal, voltando aqui para mim, isso aqui também você tem que ficar atento, né? Porque você vê que a organização criminosa ela existe para a prática de crimes, né? Como existe associação para o tráfico, é para a prática de traficar, como existe associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, que era para a prática de qualquer crime, né? Independente da pena, cai lá no 288. E aqui a organização criminosa tem uns elementos específicos, né? Porque tem que ter uma estrutura ordenada, tem que ter uma divisão de tarefas, é uma coisa bem mais organizada, ou seja, por isso que o nome é organização criminosa. Tem um chefe, o crime não é qualquer um, tem que ser os que forem superiores a 4 anos ou transnacional, tem que ter lá também a ideia para obtenção de quaisquer vantagens, né? Não é somente vantagem econômica ou vantagem patrimonial. Então, fiquem atentos a isso aí. Vamos aqui, então, na tela. Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração que envolva organização criminosa. Isso aqui caiu, eu não lembro a prova, mas não tem muito tempo não, tem uns 2 ou 3 meses aí. Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal, ou seja, para atrapalhar, né? A ideia aqui é atrapalhar, tá ok? Aí, dependendo da situação aqui, porque ele diz, ó, nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça as investigações, né, de infração, mas aí tem que tomar um certo cuidado, tem que ver o que a banca vai falar, porque aqui pode caracterizar uma fraude processual, pode caracterizar muito bem. Então, dependendo se ele mexe no local para enganar perito, juiz, tá embaraçando a investigação, tem. Então, tem que ver o detalhe da questão para responder, tá? As penas aumentam-se até a metade, olha que a gente falou. Então, aqui é até a metade, se na atuação da organização criminosa houver o quê? Um emprego de arma de fogo. Então, se tem emprego de arma de fogo, você vai ter um aumento da pena da metade. A pena é agravada, cuidado, e não aumentada, para quem exerce o quê? O comando, lembra que eu falei do líder? Individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Mas é o líder, né? É o comandante, é o chefe da organização criminosa. Então, para esse cidadão, tá ok? Para esse cidadão, não esqueçam, vai responder. Por quê, pessoal? Aqui, ó, os verbos, ó, promover, constituir, financiar ou integrar. Ele é o líder, né? De repente, ele promoveu, ele constituiu, ele integrou. Porque o promover aqui, pessoal, é o quê? É fomentar, tá? É dar, no caso, é criar, né? O constituir aqui vai ser o quê? Compor, formar uma organização. Já o financiar aqui está ligado, pessoal, à questão de bancar, aquele que banca, né? O capital necessário para poder manter a organização criminosa. E a integração aqui é o quê? Fazer parte dela, né? Ou seja, integrar-se. Acho que até depois eu vou... mas eu vou chegar lá. Acho que eu tenho um slide que eu trago todos os detalhes do artigo 2º, que é importante, desses elementos específicos, desses verbos, né, do tipo penal aí. Vamos lá, então. Então, aqui é o agravamento da pena, não esqueçam disso. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, pessoal. Então, vamos lá. Primeira situação, a pena pode ser aumentada da metade, quando tem o quê? O emprego de arma de fogo. Outra situação, agravada, quando tem o quê?
quando tem o chefe, o líder, né? Então é gravada para ele. Quem é o chefe, quem é o comando, quem é o comandante daquela organização, ele vai ter a pena agravada. São coisas distintas, tá? Aqui é metade, aqui é o agravamento, e aqui é de 1/6 a 2/3. Esse aumento aqui, né, eu sempre gosto de fazer um comparativo, até para você lembrar na prova, ele é o mesmo do artigo 40 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Se você lembrar do artigo 40, lá também tem aumento da pena de 1/6 a 2/3. E também tem a diminuição lá do tráfico privilegiado, de 1/6 a 2/3. Aqui é a mesma coisa, então você só grava um, então você já sabe que as majorantes, né? Se eu vou falar de todas as leis, né? Todas as leis eu vou falando. Então você já sabe que as majorantes, na ordem, né, das nossas aulas, né, no cronograma, é claro, vou puxando sempre uma lei que eu já falei, principalmente. Então, você já sabe que quando se fala de majorante, de aumento de pena, aqui você sabe que já tem igual a majorante lá da lei de drogas, de 1/6, estou falando o índice, né, de aumento, de 1/6 a 2/3. Não esqueçam disso, que isso aí para você fixar de uma vez só, tá? Detalhe importante é o seguinte, lá na última aula eu vou botar uma tabela, essas tabelinhas que estão vindo no final do PDF, lá na nossa última aula, né, a última aula onde vai ter o simulado final, eu vou colocar uma tabela numa visão geral, para você visualizar todas as leis, cada majorante de uma cor. Por exemplo, se é de 1/6, vai ter uma cor, todas elas, 1/6 a 2/3. Se é de 1/3, vai ter uma cor. Então, isso aí, na verdade, é memória visual, para você saber quais são as majorantes que são iguais, para você não confundir, que as bancas vão trocar. Vão trocar. Recentemente, um colega do Renan, né, aplicou um simulado, e até vi o simulado dele, um monte de gente caiu em pegadinha de majorante, 1/3, 1/6 a 2/3. Acabou caindo, né? O furto noturno, né? Qual era o aumento do furto noturno, né? O aumento do furto noturno é de 1/3, aí ele parece que botou lá 1/3 a 2/3, ou 1/3 a metade, alguma coisa assim. Estava errado. O detalhe era esse. Ah, só isso cai em prova? Claro que cai, é só pesquisar no site de que tem questões de concurso, você vai ver como que isso cai. E errar uma questão por não lembrar isso, pessoal, é falta de estudo, é falta de estratégia. Estratégia, literalmente, do curso estratégia e de estratégia para a prova. Mas, pessoal, olha só, o que eu quero falar para vocês é que é uma forma de você começar, né, a tentar otimizar. Nossa cabeça, né, não consegue armazenar tudo. Né? Quem dera, né, se você lê uma vez, nunca mais, né? Aí ia ser briga, né? Como que é diferenciar A de B, C de B? Então, você tem que usar estratégias. E essas estratégias é que vão ajudar você a passar em concurso público. Então, você tem que tentar reduzir o máximo, não tentar ampliar o leque, mas reduzir a quantidade de informações que você tem que gravar. Dessa forma, criando esquemas, né? Lembrando, drogas, organização criminosa tem a mesma majorante. E saber também que as majorantes entram na terceira fase da dosimetria da pena. Já as agravantes vão entrar o quê? Na segunda fase da dosimetria. Atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes. Segunda fase. Aumento e diminuição. Terceira fase. Isso já caiu uma vez, vai que cai de novo, né? Vamos então aqui, ó. Então, o que aumenta de 1/6 a 2/3? Você tem, ó, se há participação de criança ou adolescente, eu falei para vocês também, tá? Se a participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para, né, o concurso de funcionário público, e a organização ela vai se valer da presença desse funcionário público para a prática da infração, aí sim vai ter aumento. Se o produto ou proveito da infração penal destinasse no todo ou nem parte para o exterior, e também se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações independentes, criminosas independentes, e se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito da organização, né? Vamos supor, a transnacionalidade da organização, porque do delito também já está aqui, ó. Né? Se o produto proveito da infração destina-se em todo ou em parte para o exterior. Também isso aqui é uma forma de transnacionalidade do delito, e aqui a transnacionalidade da organização. Então, nesse caso, nós vamos ter aumento da pena de 1/6 a 2/3. Pessoal, seguindo aqui, se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o quê? O seu afastamento. E o funcionário público, voltando aqui para mim, se houver indício, aqui já é uma fase de investigação, né? Mas se ele for condenado, ele perde o cargo? Sim. Ele vai perder o cargo. A doutrina diz que existe duas situações que podem ter perda do cargo mediante a condenação, né? Ou seja, que seriam, entre aspas, né, aqui um efeito automático.
Mas a tortura, que isso aí é pacífico, né? O crime de tortura, efeito automático da condenação, não precisa vir a fundamentação, e boa parte da doutrina, né? Ou seja, a maioria, vamos dizer assim, né? Não é minoria, diz que aqui também. Lei 12.850, né? No caso, a prática do crime por funcionário público, a condenação faz ele perder o cargo. Isso também é importante porque existem outras leis que têm a perda do cargo, mas precisa ser, por exemplo, reincidente, né? Por exemplo, a nova lei de abuso de autoridade. Existe lá a prática do crime por funcionário público, pelo agente público, sim. Mas lá somente perderá o cargo se ele for o quê? Reincidente. Lá no crime da Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesma coisa. A prática do crime contra a criança e adolescente por agente público, por funcionário público, somente na reincidência, né? Está lá no artigo 227A, que entrou novo, tá ok? E, por exemplo, a Lei 7.716, Lei de Preconceitos, tem a perda do cargo também, Bruno? Tem, mas ali tem que ser o quê? Fundamentado, não é efeito automático. Então, efeito automático praticamente é aqui e na lei de tortura. Não esqueçam disso também. Então, vamos seguindo então aqui, a gente já vai falar sobre isso. Então, aqui nesse caso, se tem um indício, poderá o juiz determinar o seu afastamento, né, do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Seguindo. A condenação com trânsito em julgado acarretará, olha aqui, ó, ao funcionário público a perda do cargo. Ó, a condenação com trânsito em julgado. Então, já o trânsito em julgado acarretará ao funcionário a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição do exercício da função ou cargo pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Aqui também é um detalhe, tá? Às vezes as bancas colocam 5, 6 anos, já vi também 3 anos. Então, esquece isso aqui. São 8 anos, tá? Pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Então, cumpriu a pena, 8 anos, né? Então, pode ficar um bom tempo aí afastado. Vamos lá. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia, né, instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. E o parágrafo 8º, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, aqui a gente já tem tanto aqui quanto no outro que a gente vai ver. Então, aqui a gente já tem novidade da Lei 13.964 de 2019. O que ele diz aqui? Que as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. O que isso quer dizer, né, pessoal? Ainda não temos julgado nenhum a respeito disso, tá? A gente não tem nada ainda falando sobre essa questão do cumprimento, né? Ou seja, sobre essa questão aí dele cumprir em estabelecimento penal. Só que aqui você tem que tomar um cuidado, né? Por quê? Porque existe, né, pessoal? Voltando aqui para mim, existem decisões do STF dizendo que o cumprimento, né, essa regra de cumprimento, ele diz ali, ó, iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais. Existem decisões do STF que é inconstitucional essa exigência, esta obrigação, pelo princípio da individualização da pena, de cumprir em regime fechado. Mas ele não fala em regime fechado. Pessoal, estabelecimentos penais de segurança máxima é regime fechado. Então, o que subentende? Que aqui ele está cumprindo um regimento inicialmente em regime fechado. E já existem decisões, inclusive contra crimes hediondos, né? A gente vai falar isso lá na Lei 8.072. Né, que lá diz inicialmente fechado. Por quê? O STF diz que cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser analisado de uma certa forma, porque nem todos os crimes, né, dependendo das penas, necessariamente tem que ser cumprido em regime fechado.
tá ok? Então, isso tem uma tabelinha que a gente monta quando eu abordo das penas, né? Então, existe, mas não é o caso aqui, mas existe uma tabelinha, né? De 0 a 4 anos, de 4 a 8 anos, acima de 8 anos, né? Se é primário, se tem antecedentes, se tem, já foi condenado. Então, tudo isso influencia na aplicação da pena. Para quê? Para não, da forma que está assim, acaba ferindo o princípio da individualização da pena. Não existe julgado nenhum, mas já estou mostrando para vocês que alguns doutrinadores já vão se manifestando. Por exemplo, essa aqui é uma manifestação do professor Guilherme de Souza Nutti, né? Ele já cita isso. Ele cita também a ausência de se o estabelecimento é estadual, se o estabelecimento é federal, né? Porque, no caso, poderia estar inserindo aqui, né, uma forma indireta, a aplicação de um regime inicialmente fechado. Mas, enfim, a princípio, se cair em prova, vai ser do jeito que está aqui. Não vai ser nada diferente disso. Vamos então aqui avançando. Vamos lá. O parágrafo 9º, ele também é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Então você tem aí, ó, o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter o livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indique a manutenção do vínculo associativo. Então, o que acontece? Se ele tem ainda esse vínculo, se for comprovado que ele ainda tem esse vínculo com a organização, tá? Então, aqui a gente vai entender, né, que ele não poderá ter essa progressão. Por quê? Porque quando a gente fala de um benefício, né, aí a gente está falando de um benefício da progressão, por exemplo, própria transação, progressão, a gente está falando de um benefício que é o quê? Condicionado, né? Mas aqui a gente sabe que não tem um impedimento absoluto. Então, se ele continuar, por exemplo, liderando, né, uma organização, né, como existe, né, voltando aqui para mim, existe algumas facções que tem lá, o cara está lá preso, mas ainda continua liderando. Esse cara, por todo o histórico dele internamente, se ele tem lá um bom, né, faz tudo lá dentro, faz, né, bom conceitos, vamos dizer assim, os bons conceitos lá dentro, todas as aprovações, mas ficou comprovado, né, como existe lá dentro, muitos ainda liderando organizações aqui fora, esse aqui está vetando, né, está vetando essa possibilidade dele o quê? Ter a sua progressão, tá? Então, isso aqui é interessante, esse parágrafo 9º aqui. Vamos então avançando, vamos lá. Olha o que eu falei para vocês aí do artigo 2º, né? Porque a gente já falou bastante, só ratificando, já nos traz assim, um crime, assim, são 4 condutas, né? A gente falou aqui, ó, promover, lembra lá do CPF? Ó, promover, né, que não está na ordem mas lá do CPF, mas vamos lá, promover consiste em gerar, dar origem, algo, fomentar, constituir, formar, organizar, compor, financiar, significa sustentar os gastos, ó, custear, bancar, promover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada e integrar, tomar parte, juntar-se e completar. Então, isso aqui, na verdade, é para você entender esses verbos do tipo penal do artigo 2º. Importante para analisar. Aqui a gente fala, né, do tipo misto, né, porque a gente acabou de falar os verbos, é um tipo misto alternativo. Então, se o agente praticar, né, no mesmo contexto fático, tá, pessoal? No mesmo contexto fático, mais de uma ação, isso serve de uma forma geral para os crimes, né, do tipo misto alternativo. Se ele pratica no mesmo contexto fático, mais de uma ação desse, ele responde o quê? Por um crime único. Agora, se tais condutas recaírem sobre organização criminosa distintas, aí sim pode haver concurso de crimes. Por quê? Está fora, não está no mesmo contexto fático. Isso é importante. Tá? Para a tipificação do artigo 2º, o agente deverá promover, constituir, né, pessoalmente, lembrando que são 3 os requisitos, tá? A gente botou aqui, ó, para o reconhecimento da organização, ou seja, associação de 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada, né, que se caracteriza pela divisão de tarefas, falamos, mesmo que informalmente, finalidade de obtenção de vantagem, né, de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, a pena sempre é superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Aí eu trago o conceito, o que seria ilícito, até falei para vocês, né, o crime internacional, compreende-se aquele que transcende o território, mas cuidado, né, por quê? Voltando para mim, porque existem já decisões do STF, do STJ, na verdade, simuladas já, que, por exemplo, nem sempre, né, o conceito de trânsito compreende o quê? Aquele que transcende um território, ou seja, transcendeu.
Mas existem crimes que, mesmo não transcendendo, mas que fique comprovado que ia transcender, né, o território, ele pode ser caracterizado como própria droga, né? A droga, o tráfico internacional, lembra que eu falei da majorante? Aumento de 1/6 a 2/3 para aquele crime do tráfico internacional, vai traficar, mas está indo para outro país, mas foi pego no aeroporto de São Paulo, por exemplo, em Guarulhos, né? Foi pego lá em Congonhas, o que for. Mas o destino dele final era o quê? Lá, Espanha, Itália, Portugal, o que for. Estados Unidos, maluco, né? Indonésia, Índia, né? Indonésia, sei lá, mais maluco ainda, né? Enfim, acho que é Índia, né? Indonésia, que o cara... Lá é morte, né? Teve até aquele caso lá do cara que levou não sei quanto de cocaína na prancha. Foi um desses países aí, né? Então, quanto mais perigoso deve ser maior o cachê desses caras. Mas é muito maluco, né? Ou seja, não é uma vida fácil. Um dia acaba. E acaba muito mal. Vamos lá. Então, por ilícito transnacional, compreende-se aquele que transcende, né? Transcende o território, né? O território brasileiro, ou seja, que envolve a água, o solo, beleza. Aqui é só mesmo para saber o conceito, então não vamos aprofundar muito não, depois vocês têm que dar uma lida também. Aqui também aquele que impede, né? Ou de qualquer forma embaraça, falei sobre o crime de fraude processual, cuidado também. Indonésia, isso mesmo, Indonésia. Vamos lá. Quantas majorantes, ou seja, os aumentos das penas, falamos aqui também, você tem 3 situações, uma que agrava, uma que aumenta da metade, outra que aumenta de 1/6, importante também, né? Nos moldes de que ocorre no crime de roubo circunstanciado pelo emprego da arma, existe a necessidade de apreensão da arma de fogo, que está relacionada à relação do exame pericial, indispensável para aferir a sua eficácia, comprovando a maior potencialidade lesiva e tal. Aqui tem que tomar um certo cuidado, né? Porque regra geral, voltando para mim, você não precisa periciar arma de fogo, isso é regra geral, não precisa. Mas se periciar e ela estiver apta, né? Se ela estiver apta, né? Por exemplo, você pode até desconsiderar, né, por exemplo, um aumento, né, porque você só estava com ferro na mão. Existem alguns julgados assim, que têm essas decisões. Ou então, agora, se houver munições, por exemplo, falando do Estatuto do Armamento, né, se houver munições, aí sim você pode até responder pelo porte. Mas quando se a pessoa é pega com uma arma na mão, a primeira coisa que o advogado pede é perícia. Tem crime de porte? Tem crime de posse? Né? Porte? Depende. Vamos periciar. Periciou, a arma é apta? Tem crime. A arma é inapta? Não tem crime. Então, cuidado com esse lance de perícia, tá, pessoal? Tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Vamos avançando, então. Aqui, ó, a questão da arma não apreendida pode ter lá o exame de corpo de delito, né, que a gente chama inviabiliza, né? Nesse caso, a ausência pode ser suprida por exame testemunhal, que seria o exame de corpo de delito indireto. Tá? Não necessariamente precisa da apreensão da arma de fogo. Aí tem as majorantes de 1/6 a 2/3, já falamos dela, adolescente, concurso funcionário, né? A questão do produto, proveito, parte, ou seja, a transnacionalidade do produto, e tem também a transnacionalidade da organização, tá aqui, ó. Ok? Aqui, no caso, a organização mantém conexão com outras organizações também. Então, essas 5 situações aqui vão ser majorantes de 1/6 a 2/3. Tá? Depois é só dar uma olhada também na questão mais detalhada aqui, ó. Se houver indício suficiente que o funcionário público integra a organização, poderá o juiz determinar seu afastamento, falamos sobre isso. É só mesmo para ir ratificando, tá? Falamos do pacote anticrime, importante. Ó, tanto o parágrafo 8º, que eu acabei de falar dele, isso aqui com certeza vai cair, esses dois, o 8º e o 9º. E o 9º aqui, ó, o condenado. Nesse caso, se ele ainda tem um vínculo, ele deixa de ter esses benefícios. Está aqui, ó. No primeiro caso, em destaque acima, foi tudo que eu falei para vocês, ó, do parágrafo 8º. Nesse, o legislador só não mencionou se o estabelecimento penal de segurança é estadual ou federal. E aqui fiquem atentos, pois há decisão impedindo o juiz de aplicar o regime inicialmente fechado, pois fere o princípio da individualização da pena. Está aí uma decisão importante que eu vou deixar aqui registrada também no slide. E no segundo lá, ó, na segunda alteração, né, que nós falamos, entrou o 8º e o 9º. Aqui, ó, destaco até o posicionamento de Guilherme Souza Nutti, trata-se de um benefício condicionado, mas não há impedimento absoluto. Caso o preso continue a liderar, por algum modo, a organização criminosa, não há merecimento, que se trata de um critério subjetivo
para progressão ou livramento condicional. Então, tanto para progredir de regime ou para o livramento condicional, é impeditivo, é um critério subjetivo. A banca pode colocar que é um critério objetivo e não é. Seguindo, vamos lá, mais uma questãozinha para a gente aqui reforçar mais ainda como que as bancas estão cobrando aí. Vamos lá, pessoal. Em relação ao disposto da Lei 12.850, que trata de organização, né, de crime organizado, julgue o item a seguir. Em razão de essa lei ser o que denomina novatio in legis incriminadora, sua aplicação restringe-se aos casos em que a prática dos crimes tenha se dado a partir da data de início de sua vigência, sob a pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Perfeitamente, pessoal, perfeitamente, isso aqui já caiu muito, né? Porque ainda, principalmente voltando para mim, quando esta lei 12.850, ela revogou a lei 9434, justamente em 2013, ali 2012 para 2013. Então, porque essa lei de 2013, ela revoga aquela lei. Então, né, aqui, na verdade, por ter uma situação mais gravosa, ela não pode retroagir. Agora, vamos supor, igual lá a lei de drogas que eu falei, que ela fosse mais benéfica. Então, ela pode retroagir para beneficiar o réu? Aí sim poderia, mas nesse caso não. Então, no caso, pode ferir aí a questão da irretroatividade da lei mais gravosa, tá? Então, nesse caso aqui, agora, é claro, né, pessoal, voltando só, lembrando que o crime continuado e permanente, se entrar uma lei mais gravosa naquele período ali, a prática de crime, pela sua permanência, né, do crime continuado, que ele pode se protelar por tempo, crime continuado e permanente, aplica-se sim a lei mais gravosa, tá? Então, não esqueçam disso também, crime continuado e permanente. Então, pessoal, aqui nesse caso aqui, o item está correto. Vamos lá, vamos avançando. Acerca do que dispõe a lei de organização criminosa, a lei 12.850, ó, questão recente, oficial de justiça lá do Tribunal de Justiça do Maranhão. Vamos analisar aqui. A pena do crime de organização criminosa é aumentada de 1/6 a 2/3 se houver a participação de criança, adolescente ou idoso. Se houver a participação de criança, adolescente ou idoso. Estaria correta se tivesse só até aqui, né? Aumenta de 1/6 a 2/3, tá certo, professor? Sim, mas idoso não. Olha que maldade, né, da banca. Idoso não. Ok? Criança, adolescente, sim. Vamos lá. B. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função ou emprego ou mandato eletivo e a interdição para exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Sim, subsequente ao cumprimento da pena. Aqui sim. Então, é a letra B, é o gabarito. Vamos analisar as demais. Então, vamos lá, ó. Não há incremento de pena do crime de organização criminosa no caso de, na atuação da organização criminosa, tiver emprego de arma de fogo. Tem ou não tem, pessoal? Aumenta o quê? Da metade. Ele diz que não há, está errado. Letra D. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação. Então, ele está dizendo, se houver indícios, né, de que o funcionário público integra a organização criminosa, aí aqui, na verdade, ele está falando lá do parágrafo 7º, se eu não me engano, né? É o parágrafo 7º, se eu não me engano. Aí ele diz, se houver indícios aqui, né, ele está dizendo assim, é do parágrafo 7º, se eu não me engano, acho que é do policial, né? Então, isso aqui não é do policial, não. Isso aqui, se eu não me engano, é o 5º. Isso aqui é o do policial. É o parágrafo 5º. Aqui é o parágrafo 5º, que o 6º é da perda do cargo, então é o parágrafo 5º mesmo. Então, ele diz, ó, se houver indícios, né, suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz, né, determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Aí ele diz aqui, ó, com prejuízo da remuneração. Olha que maldade, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida, na verdade, aqui, quando a medida se fizer necessária, a investigação, né, ou instrução processual. Pessoal, eu não acredito, a banca só tirou o 100 aqui, ó. Impressionante, tá? Impressionante. Então, aqui é sem prejuízo. Olha que maldade, né? Maldade mesmo. E é assim que vocês têm que se preparar, nos mínimos detalhes. Vamos lá, mais uma aí, ó. Considera-se organização, associação de 3, está errado, 4 ou mais, e a prática de crime aqui superior a 4 anos. Então, realmente, questãozinha cheia de detalhe, né? Mas literalidade, tá? Texto de lei. Vamos então avançando, mais uma questão, agora uma do ano passado também, promotor de justiça, né? Ministério Público de São Paulo. A Lei 12.850, aí está lá, dentre outras disposições, definiu organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de provas, né, de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. A respeito, né, é correto afirmar que, letra A, vamos analisar aqui, tanto aquele que promove organização criminosa quanto o que, de qualquer forma, embaraça, né, a investigação de infração penal que envolva organização criminosa serão apenados com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes, né, às demais infrações penais. Perfeitamente. Então, tanto para quem promove, constitui, financia ou integra, né, ele botou aqui somente promove, mas existem outros verbos do tipo. Então, vão responder com reclusão? Vão, de 3 a 8 anos, sim, bem como para aquele que atrapalha, né, aquele que embaraça. Então, já é a letra A aqui a resposta. Na barita é a letra A. Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, ele diz, por expressa disposição legal, não existirá organização criminosa típica a obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de contravenções penais. Então, por expressa disposição, por exemplo, não existe, o erro aqui realmente não é que não tem, né? Aqui, pessoal, olha como que a banca é maldosa. Ele diz por expressa disposição legal. Existe alguma disposição legal, pessoal, a respeito disso aqui? Você tem que tomar cuidado, né? Porque, na verdade, ele não fala contravenção, ele fala apenas apenado, né? Com acima, né, de 4 anos. E se eu não me engano, deixa eu só voltar aqui, eu acho que ele fala em infrações penais. Deixa eu ver aqui. Se fala em infrações penais, deixa eu ver aqui, cadê? Só voltar aqui no artigo rapidinho, para a gente pegar aqui. Cadê? Lá no início, né? Só tem que voltar porque é necessário, para a gente não passar a informação errada. Ó, olha aqui, ó. Mediante prática de infrações penais. Quando eu falo em infrações penais, fica subentendido, tá? Fica subentendido, deixa eu só voltar lá que eu vou conversar com vocês. Foi aqui que eu parei, cadê? Beleza. Quando eu falo, pessoal... Nossa, eu já passei isso tudo. Aqui. Quando eu falo, voltando aqui para mim, ele diz ali, ó, por expressa disposição legal, não existirá organização criminal. A lei não fala disso. Primeiro que não existe expressa disposição legal falando que não se aplica a contravenção. Já é um erro. Mas alguns doutrinadores entendem que há possibilidade. O problema, né, que contravenção, você não vai encontrar praticamente ali contravenção com penas, você, né? Ou seja, quando a gente fala de prisão com pena superior a 4 anos, ou transnacional, está ligado mais ao próprio crime, né? Ao próprio delito, o crime, propriamente dito, e não contravenção. Mas infração penal é gênero, né? E contravenção e crime é o quê? É o específico. Então, infração penal pode ser contravenção ou crime. Mas já está errado de qualquer forma, porque não fala por expressa disposição legal. Então, eu não posso falar isso aqui, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Então, está errada a letra B. Vamos lá, letra C. Se houver participação de criança ou adolescente na organização ou na associação criminosa, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3. Ele está dizendo, se houver a participação, né, de criança ou adolescente na organização,
ou na associação. Olha que maldade, gente. Se você não pegar, olha só, detalhe, voltando aqui para mim, a banca é toda capciosa. Na verdade, essa regra é somente para a organização criminosa, né? Então, aqui não existe. Ele diz, ó, se houver a participação, então se o aluno que ele é batido, passa direto aqui, ó. Na verdade, é só organização. Não tem esse negócio de associação. Associação criminosa, né? O professor não pode nem dar aula usando como sinônimo. Porque associação criminosa é uma coisa, é artigo 288. Organização criminosa é outra. Tá? Então, cuidado aqui, ó. Então, aqui na tela, o erro está aqui. Não existe associação criminosa. O aumento da pena realmente existe, criança ou adolescente. O que não tem, conforme eu mostrei lá, foi o quê? O idoso. Mas a pena é aumentada de 1/6 a 2/3, sim. E na letra D, quando a medida se fizer necessária, a investigação ou instrução processual, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função sem remuneração, né? Agora, ele está dizendo quando a medida fizer nessa investigação, a instrução processual, se houver indício suficiente que o funcionário público integra, se quando houver medida necessária, a investigação ou instrução processual, se houver indício que o funcionário público integra a organização, poderá o juiz determinar seu afastamento, né? Mas ele diz aqui sem remuneração, né? Aqui, na verdade, é sem prejuízo, né? Se eu não me engano, a gente viu lá, é sem prejuízo do quê? Da própria remuneração. Então, se tem lá realmente indício de que o funcionário, né, funcionário público, nesse caso, poderá determinar o juiz, né? Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se eu tenho algum detalhe específico aqui, poderá determinar o seu afastamento cautelar, aqui sim, né, o afastamento cautelar, mas esse cautelar realmente é do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Ele botou sem remuneração de novo, né? Sem prejuízo da remuneração. Então, ele botou sem remuneração, faltou prejuízo. Então, perfeitamente. Então, tem que ficar atento a esses detalhezinhos, né? Então, todos os mínimos detalhes que, às vezes, você passa uma leitura rápida e acaba escorregando. Então, o gabarito realmente é a letra A. Tá? Não tinha sombra de dúvida que seria a letra A, mas a gente precisa também identificar todos os erros. Ainda tem mais uma aqui, ó. Vamos ver essa aqui também, que faz parte aí da nossa análise. O que ele diz aqui? Vamos lá. Na letra A, ao tratar da colaboração premiada e, em seu artigo 4º, a lei restringe expressamente a concessão do perdão judicial à hipótese da localização de eventual vítima. Pessoal, voltando aqui para mim, existem 5 objetivos que ele tem que conseguir, né? Ou seja, ele tem que beneficiar para ter o chamado, dentro da colaboração premiada, para ele ter o chamado perdão judicial. Mas não é só o perdão judicial, não. É que ele se ajudou muito, pode até aplicar o perdão judicial. Ajudou mais ou menos, aí cada caso vai ser um caso. Porque aqui pode ter a troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pode ter a redução, só que a redução aqui é de até 2/3. 2/3, tá? Cuidado, a redução aqui é de até 2/3. E pode ter o chamado perdão judicial. Então, da colaboração, ele poderá ter um desses 3 benefícios aqui. Mas isso vai depender daqueles 5 objetivos que nós vamos ver, né? Quanto que ele ajuda, né? Quanto que ele ajudou. Aí sim o juiz vai avaliar, o juiz não, o Ministério Público vai propor, porque o juiz não negocia, tá, pessoal? O juiz, na verdade, vai homologar só. Quem negocia pode ser o delegado ou o Ministério Público, o Parker. O juiz, aqui, ele não negocia, ele só vai homologar o acordo, né? Concordando ou não. Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá, avançando. O parágrafo 3º, também importante, diz o seguinte: em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de provas. Então, são vários, né? São vários, ó, colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, né, e acústicos, ação controlada também, acesso a registro de ligação telefônicas, né, ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. O que mais? Aqui nem tanto, aqui não precisa não.
Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Existe a lei lá de interceptação, lei 9296, que existe até um crime lá, um único crime no artigo 10º da lei. Afastamento dos sigilos financeiros, bancários e fiscal nos termos da legislação específica. Infiltração, olha aqui, ó, infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11. E cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Pessoal, o que mais vem caindo, voltando aqui para mim, é o seguinte, é a colaboração premiada, a gente vai falar dela, já falamos de alguma coisa, daqui a pouquinho a gente vai falar, já falei, né, alguns detalhes sobre o perdão judicial, a redução da pena, ou até mesmo a troca da pena privativa de liberdade. O também chamado, né, infiltração, a chamada infiltração de agente, falei, fiz um comparativo, que aqui você não tem prazo, quer dizer, aqui você tem prazo, na lei de drogas que você não tem prazo, aqui você tem um prazo de 6 meses, e agora a infiltração ela pode ser virtual, a gente já vai falar sobre isso, infiltração virtual, e no prazo de 90 dias podendo ser renovado, né, desde que não ultrapasse a 720 dias. É a mesma regra lá do artigo 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 190A, que traz a possibilidade de ter infiltração do agente. E a ação controlada, que é o flagrante esperado, né? É aquele flagrante retardado, né? Ou seja, você demora um pouco, você espera. Não é o forjado não, né, pessoal? Não é o preparado não, que esse é ilegal, tá? Esse é totalmente ilegal. Flagrante preparado. Agora, aquele que você espera para tentar prender, né? Você pode ter ali uma ação controlada, né? Mas desde que você saiba a rotina, os itinerários, tudo isso que vai ser necessário para quê? Para que o juiz possa autorizar, ok? Então, mesmo sendo ação controlada, tem uma autorização judicial também. Então, não esqueça aqui. E o detalhe importante, eu fiz 2 asteriscos aqui, não foi à toa. Quando a gente fala de captação ambiental e quando a gente fala de interceptação de comunicação telefônica, vocês que estudaram direito administrativo, vocês vão lembrar que daqui depende de quê? De licitação. Você trabalha no órgão público, você não vai ali no mercado comprar. Vou comprar uns microfonezinhos ali, né, para caneta, né, de espião, relógio espião, escuta, né, para implantar aqui, implantar ali. Não, você tem que comprar, você tem que licitar, tá? Mas a lei, ela diz o seguinte, quando for para aquisição de equipamentos para essas 2 atividades, essa compra, essa aquisição pode ser o quê? Sigilosa. Isso é importante porque, de uma forma geral, a licitação, ela tem que ter o quê? A publicidade, né? Então, ela tem que atender o princípio da publicidade, né? Que atende logo o princípio da transparência. Mas, nesse caso aqui, não. A lei deixa bem claro que é possível que faça uma aquisição sigilosa quando for para esse tipo de atividade, tá? Então, seguindo então aqui, vamos lá. Tá aqui, ó. Havendo a necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinado à Polícia Judiciária para o rastreamento e a obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5º, né? Aquele da escuta e da interceptação que eu mostrei para vocês. Aí, no caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação, olha aqui, ó, a publicação do parágrafo 61 do artigo 66, devendo ser comunicado ao órgão de controle interno, né? A contratação. Então, pode acontecer isso aqui. Seguindo aqui, né, o ponto, né, importante da investigação, a gente falou, né, nos meios de investigação, porque existem crimes contra as investigações e os meios de prova, a gente já vai ver eles, artigos 19, 20 e 21, 18, 19, 20 e 21. Então, falei da colaboração, da captação ambiental, ação controlada, acesso aos registros telefônicos, falamos da interceptação telefônica, afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal, falamos da infiltração por policiais, né, e também cooperação entre as instituições federais, distritais, falamos sobre a questão de busca, né, de informações, provas, importante para os meios de levantamento de prova. Aqui, pessoal, a lei, né, 12.008 autoriza expressamente, portanto, a interceptação de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos. A expressão captar deve ser compreendida como o ato de tomar conhecimento do conteúdo de comunicação alheia.
ok? Da essência, né, da captação, participação de um terceiro que passa a ter ciência de conteúdo de uma comunicação entre aquela regra, né, de escuta, interceptação, né, gravação. Então, a gente estuda isso lá na própria lei 9296. Não se deve confundir interceptação com escuta, né? Nem tampouco gravação ambiental. Então, cuidado, a gente lá na lei 9296, eu vou trabalhar bem isso aqui, quando a gente estudar a lei 9296, que também teve uma pequena alteração lá pela lei 13.869, não é do pacote anticrime não, é da nova lei do crime de abuso de autoridade. Interceptação ocorre sem o conhecimento, aqui, né, mais um conceito mesmo, interceptação ocorre sem o conhecimento dos interlocutores, ou seja, nenhum deles tem a consciência de que o conteúdo da comunicação está sendo captado por um terceiro. Na escuta, um dos interlocutores tem conhecimento da ingerência de um terceiro na comunicação, e gravação, a captação é feita diretamente por um dos comunicadores sem a intervenção de um terceiro. Então, diferença entre a própria interceptação, escuta, interceptação, né? Aqui, escuta e gravação. São coisas distintas. Avançando aqui, tá, pessoal? A questão da licitação, né? Por questão da publicidade, eu falei para vocês, depois é só dar uma lida, a gente não vai ficar aqui lendo o slide, né? E vamos para a questão. Vamos lá, vamos ler quando for necessário, mas repetido você fica aí para resumo, né? Revisão. Vamos lá, pessoal. O legislador brasileiro adotou a partir de 2013 o termo organizações criminosas para tratar o tema tão falado na mídia e na sociedade das atividades reconhecidas como crime organizado. Seguindo, por ensejar para alguns uma maior complexidade de aplicação de recursos e pessoas, de uma logística própria que passaria despercebida ou pelo menos dificultaria, né, os meios cotidianos de investigação e apuração de responsabilidade, a Lei 2.850, para além de trazer a definição objetiva de organização criminosa, traz também regras específicas para procedimento. Uma delas, né, disposto no capítulo 3, se dá a questão da investigação e dos meios de prova. Então, a questão traz um texto aí enorme. Vamos ver o que ele quer aqui. Sobre estes, assinale a alternativa correta. Vamos então analisar, né? Uma por uma. Letra A. Em nenhuma fase da persecução penal será afastado o sigilo financeiro e fiscal. Pessoal, um dos meios de levantamento de prova é o quê? É simplesmente essa questão do levantamento, né? Do afastamento, né? Do sigilo financeiro, bancário, né? Então, errado o item. Letra B. Em qualquer fase da persecução penal, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Quando ele fala, voltando aqui para mim, quando ele fala em qualquer fase da persecução penal, a gente está falando o quê? Fase pré-processual e fase processual. Então, qualquer uma, tanto na fase administrativa, fase do inquérito, né, bem como na fase processual, né? Ou seja, onde você já tem ali uma ação penal, né, propriamente dita. Então, em qualquer fase da persecução, será permitido, sem prejuízo, já previsto em lei, a chamada colaboração premiada como meio de obtenção de prova? Sim, porque aquele colaborador ele vai ajudar, né? Se assim ajudar, ele vai ter os seus benefícios, ele vai estar ajudando, levantando várias provas para que o Estado, para que a Justiça consiga chegar ao máximo de pessoas envolvidas que fazem parte da organização criminosa ou até mesmo ao líder da organização criminosa, tá? Então, aqui o item está correto. Vamos aqui, letra B. Apenas após o recebimento da denúncia, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Ele está dizendo que após o recebimento da denúncia, não. Está ali, ó, em qualquer fase da persecução penal. Isso está bem claro, bem específico, logo no início do artigo 3º. Se for abrir o artigo 3º de novo, você vai ver aí. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, aí vai lá, tá? Então, são vários meios de investigação e levantamento de prova.
Vamos seguindo então aqui. Na letra D, apenas após o recebimento da denúncia será permitido, está errado, e em qualquer fase da persecução será permitido, sem prejuízo de outros já previsto, a prisão preventiva. Pessoal, prisão preventiva não está prevista ali na colaboração, né? Quer dizer, no levantamento de prova, tá? A prisão preventiva, ela não é um meio de levantamento de prova. Ela, na verdade, é uma prisão para que, né, não atrapalhe as investigações. Então, aqui está errado. Cuidado com essas afirmações aí. Não esqueçam, tá ok? Então, voltando aqui para mim. Pessoal, fechamos aqui, tá? O nosso primeiro bloco. Temos muito mais informações ainda, estamos no artigo 3º. Ainda tem o artigo 3A, o 4º, tem muita coisa. Só que é uma lei que realmente requer detalhes e tem muitas questões que eu trouxe justamente para mostrar para vocês quanto essa lei é importante, né? Todas as nossas leis têm muitas questões, né? Normalmente é uma média de 40, 50 questões por lei. Então é muita coisa, né? Para a gente treinar, exercitar e fixar o conteúdo, tá? Um grande abraço e nos veremos no bloco seguinte. Até mais!